Imagina só comigo. Você acorda de manhã, ainda meio sonolento, aquele momento em que o corpo funciona no piloto automático, meio perdido entre sonho e realidade. Você pega o celular, como sempre faz, esperando ver as mesmas notificações de sempre. Uma notícia sobre esporte, alguma polêmica política, talvez uma fofoca engraçada que viralizou durante a madrugada. Só que dessa vez não é nada disso. A tela acende e, em vez de algo rotineiro, aparece uma notificação que congela o sangue na hora. Um alerta vermelho, pulsando, em letras enormes. Emergência global. A Terceira Guerra Mundial começou. O coração dispara, a respiração trava, o corpo fica gelado. Parece uma cena de filme de desastre, mas não tem trilha sonora, não tem cadeira confortável do cinema, não tem como apertar pausa. É real. É o mundo que você conhece desmoronando diante dos seus olhos. A gente cresceu ouvindo falar da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Histórias pesadas, cidades arrasadas, milhões de vidas perdidas. Estudamos isso em livros, vimos em documentários, ouvimos relatos de sobreviventes quase como se fossem lendas de um tempo distante. E justamente por parecer tão distante, tão inimaginável no presente, a gente nunca se prepara de verdade para a possibilidade de que aconteça de novo. Mas, e se esse tempo distante invadisse o nosso agora, sem aviso? A primeira reação seria o choque global. Em questão de minutos, todo o planeta saberia. As redes sociais explodiriam de posts, vídeos, lives. O mundo inteiro gritaria ao mesmo tempo, e entre tantas vozes surgiria algo ainda mais perigoso: a desinformação. Cada governo contaria a sua versão. Uns diriam que foram atacados, outros jurariam que só se defenderam, cada lado tentando manipular a narrativa. A palavra verdade deixaria de ser um fato e passaria a ser uma arma. E nós, pessoas comuns, ficaríamos presos no meio dessa guerra de informação, sem saber em quem acreditar. Só que o mais assustador é pensar que o campo de batalha de hoje não se parece em nada com aquele que aprendemos na escola. Não seriam trincheias como na Primeira Guerra. Não seriam apenas tanques, aviões e bombardeios como na Segunda. O inimigo agora poderia estar a milhares de quilômetros, sentado numa cadeira, atrás de uma tela. Drones invisíveis sobrevoando cidades inteiras, satélites espionando cada canto do planeta, inteligências artificiais calculando em segundos quais alvos devem ser destruídos, mísseis hipersônicos atravessando oceanos em minutos, e pairando como uma sombra constante o terror nuclear. Porque basta uma única ogiva para apagar uma cidade inteira. Agora imagina dezenas, centenas delas lançadas ao mesmo tempo. Em poucas horas o planeta poderia se transformar num deserto radioativo. E não se engane pensando que só os países diretamente envolvidos sofreriam. O mundo é interconectado demais. Ninguém estaria seguro. Em horas a economia global entraria em colapso. Bolsas de valores quebrando, fronteiras fechadas, cadeias de produção interrompidas, supermercados esvaziados num piscar de olhos, prateleiras nuas, falta de água potável, energia, combustível. A internet cairia em vários pontos, seja por ataques cibernéticos, seja por bloqueios intencionais dos próprios governos. Coisas que a gente faz no automático, pedir comida por aplicativo, dar play numa série, ligar por vídeo para alguém querido, sumiriam de repente. A vida moderna desabaria como um castelo de cartas. Agora, tentem imaginar a sua própria cidade nesse cenário, mas não apenas de forma distante, como se fosse um filme. Imagine de verdade. Você acorda com sirenes ecoando sem parar, dia e noite. Não são testes, não são alarmes falsos. São avisos reais de ataques iminentes. Abrigos improvisados começam a ser abertos às pressas em ginásios, estações de metrô, até mesmo em estacionamentos subterrâneos. Famílias correm pelas ruas, algumas levando apenas uma mochila, outras sem conseguir carregar nada além da própria esperança de sobreviver. No céu, drones sobrevoam incessantemente, caças cortam as nuvens em voos rasantes e, ao longe, colunas de fumaça se erguem após explosões que estremecem o chão. Cada barulho forte vira um gatilho de pânico,
Cada vibração, cada janela que treme, faria todo mundo se perguntar: foi aqui? Foi agora? Fui eu o alvo da vez? E o detalhe mais cruel é que guerras nunca se resumem a bombas e tiros. Elas são muito mais complexas. São jogos de política, alianças improváveis, traições inesperadas. Países que hoje parecem amigos e parceiros poderiam se virar uns contra os outros da noite para o dia, motivados por interesses invisíveis para a maioria de nós. O planeta se dividiria em blocos, cada lado se autoproclamando como verdadeiro defensor da justiça e da liberdade. Mas nesse caos, será que existiria realmente um lado certo? Ou apenas grupos de sobreviventes de um lado e pilhas de vítimas do outro? O cotidiano que conhecemos desapareceria como fumaça ao vento. Escolas seriam fechadas indefinidamente, milhões de empregos evaporariam, empresas desmoronariam como castelos de cartas. Supermercados se tornariam arenas de desespero, com prateleiras vazias e pessoas brigando por um pacote de arroz. Toques de recolher seriam impostos em cada esquina, controlando cada passo que alguém ousasse dar. Jovens seriam convocados às pressas para lutar, muitos sem sequer entender o porquê de estarem empunhando uma arma. Famílias inteiras seriam rasgadas pela distância e pela ausência, sonhos de futuro congelados em meio ao caos. A rotina que tantas vezes reclamamos, mas na qual secretamente confiamos, se desfaria por completo, deixando no lugar apenas a incerteza. E existe um inimigo ainda mais invisível e cruel, o psicológico. Porque a guerra não mata apenas com bombas, tanques ou mísseis, ela mata com um medo. O medo constante de não saber se vai amanhecer vivo no dia seguinte. A angústia insuportável de perder contato com alguém querido, de ver a última mensagem ficar sem resposta e se perguntar com o coração apertado: será que essa foi realmente a última? O silêncio ensurdecedor da espera se tornaria insuportável, transformando minutos em eternidades. A ansiedade corroeria por dentro, pouco a pouco, sem dar trégua. E talvez o mais devastador de tudo seja a falta de perspectiva de vitória. Numa terceira guerra mundial, provavelmente não existiriam vencedores. A capacidade de destruição que a humanidade acumulou é tão absurda que vencer significaria apenas cair por último. Como se dizia na época da Guerra Fria, numa terceira guerra mundial não haveria vencedores, apenas escombros e silêncio. É por isso que refletir sobre esse cenário não é apenas pensar em armas, tanques ou aviões de combate. É refletir sobre a importância da diplomacia, do diálogo, da capacidade de cooperação entre povos. É entender que líderes precisam pensar além do próprio ego, além da sede de poder ou da ilusão de supremacia. Porque no fim das contas, não se trata de territórios, riquezas ou bandeiras. O que está em jogo é a sobrevivência de toda a humanidade, de cada um de nós. E o mais assustador é que tudo poderia começar de uma forma quase banal. Um ataque mal interpretado, um erro de cálculo, uma falha de comunicação, uma provocação que saiu do controle. Bastaria uma faísca mínima e pronto, o planeta inteiro em chamas. Por isso, cada tensão internacional, cada conflito entre potências, nunca pode ser visto como algo distante, como um problema lá fora. É aqui, é agora, é sobre todos nós. Então, eu te faço uma pergunta incômoda. Se começasse nesse exato instante, nesse momento em que você está ouvindo isso, o que você faria? Correria para se proteger no abrigo mais próximo? Tentaria salvar sua família a qualquer custo? Fugiria sem destino certo, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência? Ou ficaria paralisado, sem conseguir reagir, tentando entender como tudo pode mudar tão rápido? É uma pergunta dura, porque mexe com o nosso maior medo: perder tudo aquilo que nos é familiar, aquilo que amamos. Mas talvez imaginar esse cenário, por mais aterrorizante que seja, sirva de alerta, um lembrete poderoso de que precisamos valorizar o que temos hoje: a paz, mesmo que imperfeita, a rotina, mesmo que cansativa, o simples privilégio de poder planejar um amanhã, de sonhar com o futuro, de marcar encontros e acreditar que eles vão acontecer. Porque imaginar um planeta mergulhado numa guerra global é horrível,
mas também é a lembrança mais forte de por que precisamos lutar todos os dias para que esse pesadelo nunca saia da imaginação.